O Rocha, a gente quer a sua defesa. Olha, a Márcia não vai mais ficar com a gente, avisar o pessoal todo aí. É, Entrou no governo, problemas, né? A agenda é muito difícil, muitas viagens. Eu até imaginava que isso teria acontecido até antes, fiquei surpreso ela ter continuado com a gente mesmo estando no governo. Mas, enfim, espero que dentro de 1 ou 2 semanas a gente consiga aí uma pessoa aí para substituir. Ô Rocha, nosso objetivo hoje é bater bastante no Lula, a declaração de que foi armação o negócio do Sérgio Moro, né? O Eustáquio estava falando aqui, o que ele foi fazer no Museu Nacional, né? Os ministros só viajam, né? Eu fui a Brasília, tentei marcar algumas audiências com o ministro, só vi viajando. Tem ministro não sei aonde, no Xingu, tem que sentar o bumbum lá e trabalhar. Esse negócio de viajar muda o quê na gestão? Isso aí não. Entendeu? Não, o que eu estava falando, Rocha, é o seguinte: eu sou 10 anos mais novo do que o Lula, eu não consigo fazer metade da agenda do Lula. Eu não consigo, eu não tenho saúde para acompanhar metade das coisas que ele está fazendo. Isso que ele está falando no Museu Nacional é interessante, porque é o seguinte, porque é um lugar lindo, né? A Quinta da Boa Sim. Vista é onde nasceu o Dom Pedro II. É, Agora, eu tive lá, porque teve um colega meu que nunca tive lá. Eu tive lá mês passado, não tem nada. Reconstruíram a fachada do prédio, só a fachada. Aí tem aquele meteorito grandão lá na porta e mais nada. Aí, assim, o que o Lula foi fazer no Museu Nacional, cheio de gente, se não está funcionando, entendeu? Eu acho assim, está meio descalibrada a agenda do Lula. É muita atividade para uma pessoa de quase 80 anos. É o seguinte, eu acho Ô, o Rocha, seguinte, foi a armação do Moro? Esse negócio da armação foi ruim, porque o Flávio Dino tinha elogiado a ação da PF. A armação não foi, não. Mas foi uma batalha de tararé. Né? Ou seja, foi um atentado que não aconteceu. Certo? E, assim, a dimensão que isso está ganhando, sabe, de um atentado que não aconteceu, é uma coisa que só se justifica, certo? Porque há uma situação absolutamente singular que nós estamos assistindo. Ninguém se põe a analisar, certo, o que o governo fez nesses quase 90 dias. Né? Não vejo ninguém sentando e dizendo o que o governo fez. Ninguém faz isso. Então, você vê, assim, um padrão de um certo segmento, dizendo, olha, o presidente está perdido, está desorientado, o governo está desorientado, certo? E aí, quando você olha, você para, respira e vai olhar o que o governo fez coisa para burro nesses 3 meses. Fez muita coisa nesses 3 meses, coisa relevante, coisa séria, entendeu? E aí o tal que a gente chama muito de aquele fato que o sujeito joga para cima para ver se acontece alguma coisa, né? E isso tem muito, né? E as leituras sobre as coisas sérias do governo são todas atravessadas. Eu tenho assistido as pessoas dizendo que o negócio é o seguinte: o Lula nomeou o Haddad ministro da Fazenda, então agora ele tem que deixar o Haddad trabalhar, o Haddad vai tocar a economia e o Lula tem que ser presidente, né? Como se o presidente não tivesse nada a ver com a economia. Então o pessoal está acostumado com o Posto Ipiranga, com o Meirelles, até com Mas, Rocha, deixa eu dizer, mas tem algumas coisas, assim, estamos falando do ponto de vista de quem quer que o governo dê certo, tá? Não estamos falando do ponto de vista de oposição. Né? Por exemplo, a parte econômica não está indo, né? Não tem sinalização. Qual a sinalização do rumo que o governo vai tomar? Não tem, o dólar está subindo. Tudo bem, mas são 3 meses. Mas Rocha, veja só, quando o Lula governou o país anteriormente, essa sinalização já havia sido feita nessa altura do campeonato. Quer dizer, então, assim. O que os críticos do governo mais repetem é que a situação de hoje não é igual a 2002. Não, veja só, a questão. Isso não está igual a 2002, é diferente. E, de fato, é diferente. Mas sabe o que eu acho?
Tem 3 meses, não estão deixando o governo trabalhar. Não, estão deixando. O problema está todo mundo deixando, Rocha. Não se trata disso. Assim, deixando que eu digo é o seguinte: o governo. Não, ninguém vai impedir o governo de trabalhar. O governo está trabalhando. O governo aprovou a PEC do Bolsa Família, está articulando no Congresso a formação da sua base, coisa que não é fácil. Certo? Eu diria para você assim. Eu diria assim, Rocha, duas coisas muito esquisitas. Duas grandes coisas muito esquisitas, né? A não sinalização clara do rumo da economia, tá? Coisa que no primeiro mandato de Lula já tinha sido feita, e uma segunda coisa que não é nem esquisita, mudou um pouco o contexto, né, da força política do Congresso Nacional, da Câmara, né? Quando o Lula governou o Brasil, digamos assim, a Câmara era menos poderosa, ou se sentia menos poderosa, o presidente da Câmara, as atribuições são as mesmas, está lá o regimento, mas ele hoje exerce mais poder, né? Eu não sei, quer dizer, veja só, são informações de Brasília, né? No primeiro mandato de Lula, tá, Lula recebia os deputados, recebia deputados individualmente, recebia líderes de partidos, coisa que não está acontecendo agora. Né? Com 3 meses, quer dizer, seria importante receber. Né? É isso que um político faz, é isso que um presidente da República faz. Então, eu vejo, na parte econômica, no que depende do governo, do Poder Executivo, as coisas estão mal paradas, e na parte política, eu acho que não há um entendimento de que a Câmara e o Senado ficaram mais poderosos. Tá? Você está vendo agora, Arthur Lira, né, dá declarações, né, completamente desafiantes em relação ao governo. Tá? Eu sei que tem uma parte que é barganha, está tendo a coisa dos cargos, alocação de segundo e terceiro escalão, tem uma disputa muito grande, todo mundo se queixa o tempo inteiro, é parte do jogo isso, né? Mas tem algo estrutural que mudou no país. Tá? Quando Lula governou em 2002, não tinha emenda impositiva, hoje as emendas são impositivas, isso tornou os deputados, né, senadores mais poderosos, mais autônomos em relação ao governo federal. Não tinha Banco Central independente. Não tinha Banco Central independente. Veja só, tudo isso mudou. Significa o seguinte, o poder executivo, o poder ficou mais dividido. No Brasil, o poder sempre foi dividido. Tá? Só que ele ficou mais dividido ainda. Mas né? Isso que você está falando aí, Alberto, só atesta, certo, a impropriedade de querer cobrar do governo resultados. Não, veja só, mas o Rocha, esquece tudo que está fora do nosso programa. Vamos pensar a nossa dinâmica aqui. Né? Não, eu estou falando, eu estou contra-argumentando o que você está dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: o governo não tem 3 meses ainda. E há, certo, uma ação do governo, as pessoas não. Esquece as pessoas. Assim, o que nós teríamos que fazer? Dizer o que o governo fez até agora. Certo? É razoável você querer que o governo diga qual é o rumo da economia, o que vai acontecer? O rumo fiscal, veja só, Rocha, a eleição acabou em outubro. Então, teve governo de transição lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quer dizer, você poderia ter um caminho fiscal. Né? Alberto, é o seguinte, vamos lá. São 4 meses contando a eleição. Teve uma tentativa de golpe de Estado, certo? Séria, grave, não foi brincadeira, não foi igual ao atentado do Moro, que não aconteceu. Certo? Houve uma tentativa clara, né, de golpe de Estado, um troço que desarranjou muitas relações institucionais em geral, tá? Que o governo teve que debelar. Em seguida veio aquele negócio Yanomami, que foi uma vergonha internacional. Certo? O governo teve que debelar e debelou. Ninguém fala da eficiência do governo na intervenção na questão dos Yanomamis. Entendeu? O governo aprovou a PEC do Bolsa Família, a coisa está rodando. Né? As pessoas estão recebendo e estão podendo comer. Né? Então, assim, o governo fez coisas relevantes e o governo está articulando, aí que eu quero ponderar, o governo está articulando um novo marco fiscal para o país e uma reforma tributária, que ninguém sabe. O marco fiscal ele está envolto numa característica que é do PT e é do Lula. Eu que tive com o Lula aqui 580 dias em Curitiba, eu digo para vocês assim, o Lula não toma uma decisão séria sem conversar com o meio mundo. Quantas vezes, Alberto, o presidente mandou uma carta para você, bilhete para você, mandou eu te ligar para saber a tua opinião sobre um determinado assunto?
e ele, assim como fazia com você, ele ouvia 15, 20 pessoas sobre determinadas... Tem aquela história da carta em que ele transferiu a candidatura para o Haddad, aquela carta demorou 5 dias para redigir aquela carta, nós ouvimos umas 50 pessoas. Certo? Então, o plano econômico que está sendo gestado é complexo. Assim, isso que o pessoal está querendo que o Haddad vai ali na sala com a equipe econômica, se reúne, elabora um plano, traz e o Lula vai... Não vai rolar isso. Não vai rolar, não vai ter plano econômico do Haddad. O plano econômico é do Lula. Né? E o Haddad está lá para fazer o plano econômico do Lula. Então, ele se reuniu com a equipe econômica, montou um esboço, trouxe o esboço, o Lula pegou o quê? Mandou ouvir o Beluso, mandou ouvir não sei quem, mandou discutir com o Congresso e tal, não sei o quê, e voltou, e ele ainda não gostou. Como ele não gostou, ele mandou, vamos divulgar isso depois da volta da China e vamos discutir mais um pouco, vamos melhorar esse troço. O Lula é assim, certo? Ele não toma decisões de rompante. Essa declaração dele aí do Moro, isso é um rompante. Mas é uma coisa irrelevante, uma coisa sem importância, entendeu? Agora, decisão importante, o Lula não toma sem mastigar, vagarosamente, até que a coisa fique bem digerida para todo mundo. Tem que articular esse plano econômico, esse novo marco fiscal com o Lira, com o Senado, certo? Isso não é coisa fácil, não, entendeu? E demora, né? Não é fácil. Então, é o seguinte, nós temos que prestar atenção e verificar que o governo tem trabalhado muito. O Eustáquio está dizendo isso, o Lula ele brinca, né, dizendo que ele tem um cara de 76 anos com tesão de 30. E é verdade. O Lula ele respira e transpira isso o tempo todo. Então é o seguinte, ele foi para a China, está levando um monte de gente, muito provavelmente, o Eustáquio, Alberto... Não, parece que foi cancelado. A gente recebeu hoje, tem a notícia, que ele está com uma pequena pneumonia e ele adiou ou vai remarcar a viagem, tá? Essa notícia de agora é de manhã. Pode, mas é o seguinte, de qualquer maneira, ele vai levar 200 pessoas, ele vai levar 200 empresários. Certo? Nessa viagem, ele vai discutir com os 200 esse problema aí. Né? Mas, então... Rocha, eles estão chamando de Arca de Noé do Lula, porque tem tudo quanto é bicho nessa... Não, aí tudo bem, mas aí mas é a fanfarronice e tal. Certo? O que você tem que olhar é o resultado dessa viagem. E eu vou te dizer, os resultados serão exuberantes. Certo? Essa viagem do Lula para a China, o pessoal está aí, é muito importante e ela trará resultados exuberantes para o país. Não é brincadeira essa viagem. E ele está levando esse monte de gente porque ele vai engatar, ele vai fazer costuras lá e vai trazer muito tecido pronto dessas costuras. Então, o fato é o seguinte, eu nunca vi tanta impaciência com o governo, né, estou falando da oposição, como agora. Né? Normalmente você dá um gás aí de 6 meses, deixa o cara sentar na cadeira, se arrumar e depois começa a bater. Esse governo está apanhando até antes de assumir. Entendeu? Então é isso. O Rocha, a CNN está falando que o Lula está desequilibrado, porque ele falou, xingou o Moro, depois falou que tem uma conspiração, depois falou aquele negócio de livro de economia, né? Que tem de rasgar os livros de economia. Então, eles estão falando que ele tem até o negócio da abóbora aí agora. A internet está tirando sarro que o Lula trocou picanha por abóbora. Então, a CNN está falando que ele está desequilibrado. O que você pensa disso? Rocha, mas olha só, a declaração dos livros é muito ruim. Tá, eu acho. Você tem que interpretar. Não, mas veja só, a gente sempre pode interpretar, você pode interpretar qualquer declaração, sua, minha, do Eustáquio nesse programa, como algo positivo ou algo negativo. A questão não é a interpretação, a questão é o seguinte, poxa, cara, você está. É anti-intelectualismo, quer dizer, os livros de economia não valem nada. Se ele tivesse falado assim, temos de julgar os manuais de economia fora, até era mais aceitável, porque o manual é uma coisa simplificada. Agora, quando ele colocou jogar os livros de economia fora, aí ele entrou numa seara mais ampla. Porque quem joga de economia, joga de direito, joga de ciência política, joga qualquer livro. Você entende? Tudo bem, aí já tem gente falando que o nazismo queimou livro. Não se trata disso, não é isso, Rocha. O que o Lula quis dizer, e aí é isso, foi o seguinte,
que o mundo mudou, e mudou mesmo, mudou muito, né? Quando a gente vê teóricos de liberais e de direita dizendo que o marxismo não vale mais nada, Marx acabou, ninguém fica chocado como Lula, como fica com a declaração do Lula. O que o Lula quer dizer é o seguinte, é que o cara é presidente da República. Não, tudo bem, mas é o seguinte, as crises de 98 e de 2008, elas estão aí, são cadáveres insepultos, que ninguém sabe o que vai fazer com elas. Esse debate sobre os juros, certo? Ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? Os técnicos do FMI, há muito tempo, têm textos dizendo que é preciso, sobretudo em países em desenvolvimento, que o Estado intervenha mais, promova mais, induza mais o crescimento, porque senão a coisa não vai. Mas olha, o Eustáquio está com um ponto verdadeiro, Eustáquio. Você pode desenvolver isso aqui. Você está tendo um governo, né, e está vindo do Bolsonaro isso, né, com muitos gastos, né, então você está tendo, né, o pior da política fiscal junto com o pior da monetária. Não foi isso, Eustáquio, que você andou escrevendo essa semana? Não, veja só, a primeira coisa, eu concordo com o Rocha que esses juros são escandalosos, né? E eu acho que, assim, quando o Lula falou o negócio do livro, eu acho que ele estava repercutindo muito a questão do André Lara Rezende, que o André Lara Rezende fala que a teoria monetária convencional ela está ultrapassada, né, que você pode jogar esses livros fora. Então, assim, eu acho que a fala do Lula ela ficou um pouquinho fora do contexto, mas ele estava querendo se referir, eu acho, a essa questão, que a política monetária tradicional está equivocada. E isso é verdade, é o seguinte, o Banco Central está errando a mão, né? Isso os empresários, né? Não é... É claro que a Glaze fala isso, mas também os empresários, não só o Josué, né? Até os bancos, os donos de banco estão dizendo que a taxa de juros no Brasil está muito elevada. Por quê? Porque isso vai quebrar o Brasil. Não tem condições, né, de uma economia funcionar com 8% de juros. Porque a questão é a seguinte, é mais fácil você aplicar seu dinheiro a 8% do que você abrir um negócio. Ninguém vai querer abrir negócio. Você vai querer fechar o negócio e aplicar nesse recurso. Então, assim, é impossível você ter uma taxa de juros de 8% ao ano. Agora, para que ela possa cair de forma consistente, você tem que ter uma política fiscal consistente, né? O que o Lula fez no primeiro governo dele? Ele manteve superávit fiscal durante todo o governo. Isso não quer dizer, veja só, você tem superávit fiscal e tem superávit nominal. O Brasil sempre tem déficit nominal. Sempre. Todo o governo Lula, o governo Fernando Henrique, porque o déficit nominal ele inclui os juros, o pagamento de juros. Então, o Brasil tem déficit. Agora, se você faz um superávit primário, que é o superávit sem os juros, você garante que a economia cresça mais do que a dívida, então a dívida, em proporção do PIB, ela diminui. Então, para ter uma economia saudável, você tem que ter essa política fiscal que garanta os investimentos sociais, etc., garanta o crescimento do PIB, né? E faz com que a dívida pública diminua em relação ao PIB. Isso não está acontecendo pelos dois lados. E o Haddad sabe disso. Olha só, o Haddad está falando... Só uma coisa, o Haddad está falando o tempo todo que ele quer conciliar a política fiscal com a política monetária. E não está conseguindo. Né? Então, esse é o grande problema. Gustavo, é o seguinte, é muito importante o que você está falando. É o seguinte, a primeira pergunta, quais são os elementos objetivos que você tem de que não vai haver equilíbrio fiscal? Tá? Esse é o primeiro ponto. Não, peraí. Esse ano não vai ter. Esse ano não vai ter, isso já está contratado. Escute, porque o Bolsonaro deixou uma bomba fiscal para o Lula. Então, assim, isso que eu estou dizendo. A questão está dada, e o que o governo fez? O governo mandou uma PEC para o Congresso para assegurar o Bolsa Família e mais o
o dinheiro lá por filho, certo? Que é o fura-teto e mais algumas outras coisinhas. Então, o fura-teto está dado, certo? Então, nós sabemos o que vai acontecer. Aí não é questão de expectativa, nós sabemos o que vai acontecer em 2023, certo? Isso está dado, né? O que o pessoal está especulando é sobre 2024. E aí, o debate que tem dentro do governo, certo, é o seguinte, é saber, certo, se o Haddad vai conseguir ou não, certo, reduzir o déficit em 2023, se ele vai conseguir segurar as torneiras e conseguir fazer uma gordura em 2023. O Haddad quer fazer isso. Tá? Isso está revelado que o Haddad pretende ter essa gordura. Aí tem um debate que é o seguinte, vai ter uma gordura, então o governo não vai gastar 190 bilhões, como foi previsto, vai gastar 120, 130, 110, certo? O que vai fazer com a gordura? Certo? O debate no governo é esse, cara. Certo? Então é o seguinte, tem gente da equipe econômica, ao que parece, dizendo assim, não, o excesso vai para resolver o serviço da dívida. Aí eu digo, não, peraí, se sobrar dinheiro, vamos pegar esse dinheiro e vamos aplicar na saúde, na educação, na moradia. Né? Esse é o debate que está lá dentro. Não tem hipótese, certo, posta na mesa de que o governo vai exceder aquilo que está já dado. Certo? Então, eu não entendo. Rocha, veja só, o que você falou está certo. Por outro lado, tem uma coisa que eu vou falar que também está certo. As sinalizações do governo agora, você olhando, lendo, né, você está falando assim, o Lula que eu conheço, o Lula que eu visitei tantos dias quando estava preso, o Lula do primeiro mandato, tudo isso é verdade. O Lula de agora, que a gente está vendo, o governo, desde o período pós-eleição, transição, até agora, a gente só vê gasto. A gente só vê fala relacionada a gasto. Né? Abre o jornal, é gastar, gastar, gastar. Né? Não se diz, olha, vamos aumentar a arrecadação para gastar, vamos aumentar imposto, vamos fazer uma reforma tributária que aumente imposto. Eu sei que talvez não tenha clima para falar isso, enfim, mas é isso que eu estou dizendo. Então, quem está acompanhando, né, está vendo efetivamente aumento de gastos. É isso que está acontecendo. Né? E só falas em direção a gastos, gastos. Vamos gastar. Né? Por exemplo, uma fala recente que ele diz, olha, isso não é gasto, isso é investimento. É um pouco isso, é dando um argumento midiático, um argumento, né, comunicacional, de comunicação, só para defender o gasto. Né? Então, o receio é este, o receio é dizer o seguinte, olha, vai ser um governo, basicamente, que vai dar prioridade ao gasto e não vai olhar o equilíbrio como já fez no passado. Né? Então, você não pode negar que isso que eu acabei de falar esteja correto. Está correto. Não, eu sei, mas é o seguinte, objetivamente, vamos sair do âmbito porque o Lula falou, porque não sei o quê, e essas interpretações. Eu estou dizendo o seguinte, quais são os fatos objetivos que indicam que o governo não vai cumprir aquilo ao qual ele se comprometeu? Ao contrário, o esforço todo é para cumprir o que foi comprometido. Não, esse ano, veja só, aquilo que eu já sei. Mas ele se comprometeu a ser austero? Eu não vi esse compromisso, juro. Ele falou, o Lula falou na campanha, falou depois, continua falando. Ele fala que o negócio da mãe dele. Isso todo dia. Ele fala o negócio da mãe dele, que a mãe dele falava que tinha um recurso e tal. Ele fala isso sempre. Tá? Só que o que vai acontecer? Em 2023, vai ter déficit primário. E, óbvio, vai ter déficit nominal também. Né? Então, a discussão é o seguinte, tudo bem, esse déficit primário de 2023 é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro deixou uma bomba fiscal. Mas vamos zerar o déficit em 2024. Né? Não é de zerar o déficit nominal, é zerar o déficit primário. Para quê? Para que a economia possa crescer sem ter inflação. É isso, Rocha, que a China fez. A China fez crescimento de 10%, controlando a inflação, controlando a economia interna. Lá o Banco Central controla câmbio para valer, né? E eles têm um superávit enorme com o resto do mundo. Mas a discussão toda, Eustáquio, é exatamente essa que está aí, certo? Então, o governo vai zerar o déficit, certo?
a pergunta que se coloca, e é uma discussão séria, não é maluquice, não. A discussão que está lá dentro do PT, lá dentro do governo, é o seguinte: tem necessidade de zerar o déficit? É necessário zerar o déficit já em 2024? Tá? Para quê? Então, nós vamos zerar o déficit em 2024 e vamos fazer o quê? Certo? Com esse benefício. Certo? Mas, Vamos... Rocha, é isso que eu estou te falando. Não é zerar o déficit nominal, não. O Brasil vai ter déficit nominal. Não, É entendi. zerar o déficit primário. Agora, Eu a questão é a sei. seguinte: isso o Lula prometeu na campanha que ele ia repetir o que ele fez nos 8 anos do governo dele. Escute. Peraí. Se o PT quiser furar esse aí, ele está Então, estamos de indo novo... contra a campanha do Lula. O que o Lula disse é que vai ter responsabilidade fiscal. Isso o Lula disse. Ele se comprometeu com isso. O que eu estou colocando aqui, você falou um outro negócio aí, zerar déficit em 2024. Déficit primário, certo? Então, a pergunta que está posta, essa discussão que tem, precisamente isso que está sendo discutido, certo? Dentro do PT e dentro do governo. Assim, um governo do PT não é um governo do Bolsonaro, não é um governo do Temer, certo? Em que tudo é delegado à equipe econômica, que se reúne, diz como é que vai ser e toca em frente. No PT não é assim, nesse governo aí não é assim. Tem debate, tem conflito, tem posições diferentes, cada um defende o seu ponto de vista e eles vão encontrar um denominador comum. Mas a discussão nesse momento é o seguinte, Eustáquio: zerar déficit, é necessário zerar déficit em 2024? Não, certo? E se zerar, o que é que nós vamos fazer com os benefícios de zerar o déficit? Esse é o debate que tem lá, entendeu? É isso aí que estão discutindo. Não, tudo bem. É uma discussão válida. Eu entendo que o PT quer fazer isso para aumentar o gasto social, né, e diminuir, por exemplo, o sofrimento da maior parte da população. Deixa eu só complementar, não é só o gasto social, não. O gasto social está, de certa forma, encaminhado aí. O governo não vai fazer mais do que está comprometido aí já. A questão é o seguinte: as estradas, certo? Eu vou dar o exemplo aqui do Paraná. Tá? O governo Ratinho tinha que prorrogar o pedágio das estradas do Paraná, estradas federais que estavam concedidas para o governo do estado administrar. Ele, antes da campanha, não renovou o pedágio, certo? Ele podia ter renovado, não renovou. As estradas voltaram para o governo, a manutenção das estradas. Ocorreu o quê? Ficou ótimo, zero, ninguém pagava pedágio, veio a eleição, ele se deu bem. Só que é o seguinte: as estradas não tinham o mesmo nível de manutenção que tinham quando as concessionárias trabalhavam nelas, certo? Isso parece óbvio. Quando você pega uma estrada estatal, o nível de manutenção de preservação não é o mesmo de uma estrada pedagiada. Por isso é que nós todos somos a favor do pedágio, da concessão das estradas. Então é o seguinte: a estrada ficou 1 ano e pouco sem manutenção. Aconteceu o quê? A calha entupiu, o bueiro entupiu, certo? E choveu para burro. A água desceu, não tinha como ir para os caminhos que são projetados para ela ir, ela foi para o leito da estrada e detonou a estrada. As estradas aqui estão detonadas por conta dessa brincadeira de não renovação do pedágio. Então é o seguinte: vai ter que gastar, certo? Porque nós vamos ter uma safra recorde, os caminhões vão ter que descer para o Porto de Paranaguá e a estrada está com a capa asfáltica detonada, tem 2 pontos de estrangulamento. Se não resolver isso logo, pegar aí não sei quantos milhões e resolver logo, vai ser uma tragédia. Sabe aquela coluna de caminhão que tinha lá em Kiev, que você ficava falando toda hora? Vai ter um aqui em Paranaguá, igualzinha, entendeu? Se não resolver, e como é que faz? Sabe? Porque se o governo não gastar, os prejuízos de não gastar serão muito maiores. Não, eu concordo o seguinte: principalmente em investimento. Isso que você está falando que é investimento. Investir em estrada, investir em aumento da capacidade produtiva, aumento de investimento. E o Brasil está com a taxa de investimento mais baixa da história, e uma das mais baixas do mundo. E se não aumentar a taxa de investimento, a economia não cresce, você não gera emprego, etc. Agora, isso tem que ser feito, Rocha, tem que ser feito dentro de um arcabouço econômico que seja sustentável. Não adianta você... Eu fico dando exemplo. Eu começo a namorar uma mulher muito bonita, tal, e aí começo a dar presente para ela muito além do meu salário.
né? Aí ela vai ficar encantada comigo, vai querer casar comigo, depois vai ver que eu estou falido, aí ela vai separar. Então, isso não funciona. Então, a economia é mais ou menos a mesma coisa. Você começa a gastar muito, aí você agrada a maior parte da população brasileira, e depois, quando a inflação sobe e a dívida sobe muito, e aí a popularidade... Vem a frustração. O que você está falando é o seguinte... O Sarney fez isso. O plano cruzado foi isso. Ele deu uma sensação de engrandecimento para o país enorme em 86, né? Aí veio 87, 88, a economia foi lá para baixo, a popularidade do Sarney foi lá para baixo, né? O Collor fez a mesma coisa. No primeiro ano no governo dele, ele conseguiu fazer muita coisa e depois perdeu tudo, né? De uma certa forma, a Dilma fez isso em 2014, quando ela começou a gastar muito, reverteu a situação de superávit primário para déficit, e depois acabou caindo por várias circunstâncias, acabou caindo. O Brasil era grau de investimento. O Lula fez do Brasil um país grau de investimento, e a Dilma desfez o trabalho. A Dilma desfez. E não é só a Dilma. O Fernando Henrique fez isso para ganhar a eleição em 98, valorizou o câmbio, segurou a inflação, etc. Aí, quando acabou a eleição e o câmbio explodiu, a inflação explodiu, ele nunca mais ganhou mais nada. O PSDB está aí, um partido falido. O que a gente está chamando a atenção, Rocha, é que os avisos estão sendo dados. O que eu quero dizer você não está dando aviso, Rocha. Você não está dando aviso. Você está dizendo que está tudo a maravilha. O Eustáquio e eu estamos dando aviso. Não. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: eu estou entendendo, certo? Eu vi a declaração da Tebet essa semana dizendo: o Brasil tem que fazer a lição de casa, certo? Então, esse debate que vocês estão colocando aqui, essas posições de vocês, elas estão sendo postas dentro do governo, né? As posições estão sendo confrontadas com outras posições. E o governo o Lula vai tirar uma média disso, certo? Eu duvido muito que o governo resvale para a irresponsabilidade. O que eu estou dizendo é que não há nada no horizonte concreto que diga que aponte que o governo vai resvalar para a irresponsabilidade. O que tem é um embate dentro do governo, tem gente dentro do governo que quer agradar mais o mercado financeiro do que o rei, certo? E tem gente no governo que, de fato, tem posições mais heterodoxas para gastar mais. O Lula vai tirar uma média e não tenho a menor dúvida de que vem um quadro de responsabilidade fiscal para buscar um caminho sustentável. Eu não tenho dúvida disso. Acho que vai acontecer isso. Agora... Tomara. O governo... Não, eu tenho certeza, o governo vai apresentar o arcabouço fiscal depois da viagem, se não acontecer, mas nos próximos dias, certo? Eu acho que isso vai se resolver, porque dentro do governo, agora mesmo essa semana, eu vi uma reclamação geral na base da esquerda do governo da nomeação de uma suposta indicação para o Banco Central, que é um cara que é sócio do filho do Lema, eu não me lembro o nome agora, tá? Que está sendo indicado lá. Não dá, certo? Mandar um cara do mercado financeiro para o Banco Central, certo? Para ir lá fazer. Então, esses conflitos todos são próprios de um governo como esse aí, que é um governo de centro-esquerda, que tem que cumprir responsabilidade fiscal. Rocha, deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal fala o seguinte, olha, o Haddad, eu acho que o Haddad, a Tebet e tal, eles estão nesse caminho, né, vamos dizer assim, mais ortodoxo, e tem outras pessoas mais heterodoxas, né? Aí o pessoal fala assim, a Glaze criticar o Haddad, tudo bem, porque é o PT que tem a base lá, que está querendo ou uma pessoa fora do governo criticar, mas aí o pessoal falou o seguinte, que o Rui Costa deu chá de cadeira no Haddad e começou a esvaziar a coisa do Haddad. Aí ontem o Rui Costa foi lá visitar o Haddad no Ministério da Fazenda, né? Como é que você está vendo essa briga entre Rui Costa e Haddad? Cara, normal. Eu vou ter, assim... Esses dias eu tuitei lá no meu Twitter que no dia que acabar o conflito dentro do PT, você pega a chave, fecha a porta e joga fora. Mas dar chá de cadeira é brincadeira, né, Rocha? Porra! Não, mas isso aí é o seguinte, isso aí é coisa que nego cria. Tá? A relação do Rui Costa com o Haddad é uma relação excelente. Excelente. Pô, ainda bem, né? Imagina se não fosse levando chá de cadeira, ainda bem que é boa. Relação pessoal, inclusive. É muito boa.
Eu, se fosse o ministro da Fazenda e levar chá de cadeira de um Não, outro ministro. Roberto, Roberto, eles isso aí falam é o seguinte, coisa por exemplo, vamos supor, o Lula chama o Rui Costa, e ele tinha marcado com o Haddad, e aí ele tem que dar preferência para o Lula, e aí deixa o Haddad esperando, entendeu? Foi o que Aí aconteceu? parece Não, que é não, isso. Aí ele pegou e visitou o Haddad para resolver esse problema. sabe quanto é que demora, certo? Você sair de um ministério e ir para o Palácio? Esses dias eu fui a pé, do Palácio do Planalto até o Ministério das Comunicações. Fui a pé. Demorei 5 minutos para chegar. Essa coisa aí de chá de cadeira, isso aí não é bobagem, não é verdade. Entendeu? Se começa a demorar, agora eu vou lá no meu ministério e volto, me chama que eu volto aqui. Isso aí é bobagem, não é? Isso é fofoca, né? De gente que está interessada em piorar as relações. E não é pouco, né? Não é o contingente de pessoas interessadas em piorar as relações. O que de fato é o seguinte, há um debate dentro do governo e cada pessoa, certo, reage de uma forma, né? E você tem que entender isso. Eu acho que o Lula tem essa compreensão, certo? Às vezes um ministro, certo, é criticado e reage de uma maneira diferente de outro ministro. Tem gente que fica magoado, que fica tocado, que fica aborrecido com uma crítica que é vazada para a imprensa, né? Outro ministro leva numa boa, tudo bem, vamos embora, toca o enterro, entendeu? E essas coisas são próprias de um governo como esse que está aí, né? Não é fácil gerir. E com o Congresso que está aí, nós estamos vendo o seguinte, o comportamento da bancada do PT na Câmara, certo? É diferente do comportamento da bancada do PT no Senado em relação à questão que está hoje em disputa, que é a comissão mista, né? O Senado quer restaurar a comissão mista e o Lira não quer, né? E a bancada do PT na Câmara dizendo que o Lira está certo e a bancada do PT no Senado dizendo que o presidente do Senado está certo. E isso aí está rodando dentro do PT também. Então, é um governo que é natural o conflito. Nós estamos mal acostumados, entendeu, com esse troço. Ficamos 6 anos com governos que o ministro da Economia falava e todo mundo calava a boca e ia cumprir tarefa. Não é assim, certo? O Haddad não vai ter a força que teve o Guedes e que o Meirelles Não, o Palocci teve força. O Haddad não vai ter. Primeiro é o seguinte... Mas eu estou dizendo, isso daí complica a vida do governo, é exatamente o problema. Mas o que eu estou falando, é por isso que eu estou falando que os conflitos são assim. E outra coisa, não vai ter Palocci, porque o Lula é outro Lula, né? Ficou 580 dias preso, leu muito, tem uma noção de economia muito superior à que ele tinha no primeiro mandato, né? Ele discute as coisas. Se leu muito Beluso, a noção piorou. Ele leu muito Beluso, ouviu muito Alberto Almeida. Né? Não, mas não na economia, eu não falo de economia. O Lula escuta todo mundo. Certo? O Lula escuta todo mundo. E não, aí ele tira uma média. Rocha, aí é outra coisa que eu queria, que o pessoal está falando, eu queria ouvir sua opinião. Eles estão falando que nos governos passados, isso que o Roberto falou, ele escutava mais os deputados. Ele tinha. Não, peraí. Ele tinha um Estado maior, gente que peitava ele. Zé Dirceu, Gushinken, Márcio Tomás Bastos, peitava ele. Agora ele não tem quem o peite. Não tem. Não só isso. Por exemplo, o pessoal está falando, eu não sei se é verdade. Nem o Arthur Lira, nem o Pacheco tiveram reuniões isoladas com o Lula nesses 3 meses. Ele não tem recebido deputado. Ele recebia muito deputado. E como é que ele tem parado? Isso eu quero saber. Isso é verdade ou não é verdade? Não, veja só. Essa semana o ministro das Comunicações, aliás, da SECOM, o Pimenta, está apanhando porque o Lula fez uma reunião reservada na casa dele com o Lira. O Lula foi na casa do Pimenta, aí a imprensa viu que o Pimenta tinha uma casa. E a casa virou notícia na imprensa. O que acontece, Rocha? O Lula foi lá, o Lula tem tido conversas reservadas com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara, porque ele está interagindo para tentar contornar esse problema que tem entre os dois. Entendeu? Agora, essa coisa de receber deputado individualmente, eu quero dizer para você o seguinte, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Não aconteceu até agora porque a situação é absolutamente atípica.
né? Teve o problema do 8 de janeiro. Não tem nada atípico, Rocha. Os deputados votam. Você pode receber, o deputado quer tirar foto com o presidente. Deixa eu dizer, uma das coisas que vale muito para deputado é uma foto com o presidente. Diz, eu fui recebido no Palácio do Planalto. E aí ele leva para os prefeitos que apoiam. E basta isso. O Lula sabe disso. O Lula sabe disso. Sim. Esses dias eu fui... Só que não está com saco de receber. Esses dias eu me encontrei com o ministro Padilha e eu vi a agenda. Cara, a agenda é desumana. Você olha para o troço assim, é uma loucura. Sabe? Não tem cabimento a agenda do sujeito. Ele recebendo deputado, não sei o quê, gente do Brasil inteiro, e os ministros todos estão assim. Então eu fico imaginando como é que está a agenda do presidente, com todos esses temas aí. Outra informação de Brasília, viu, Eustáquio, uma coisa importante disso, tá, é que ele tem se cansado, sim, quando chega no final da tarde. Antes ele trabalhava, adentrava à noite, agora ele não faz mais isso. Entendeu? Então, assim, isso que você falou da idade tem batido. Quando chega final da tarde, início da noite, ele quer voltar para a Alvorada. Isso daí é uma informação, tá? Não, eu vou te dar informações. O Marcola me disse o seguinte, que eles estão fazendo um esforço para tirar o presidente do Palácio lá por 19 horas, e não conseguem, porque ele fica até 9, 10 da noite, certo? Todos os dias, e eles estão preocupados com esse ritmo, entendeu? Estão querendo tirar ele mais cedo do Palácio, mas ele tem ficado lá, né? E tem, assim, ele não fica, ele recebe, a agenda do Lula é uma coisa maluca. Eu imagino que num dado momento, na hora que terminar essa confusão esse conflito entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, quando apresentar o arcabouço fiscal, quando começar a rolar a reforma tributária, eu imagino que o Lula vai montar uma agenda das 7 da manhã às 9 da manhã para receber deputados. Recebe 10 minutos, tira foto e tal, e passa, em 2 meses, ele recebeu o Congresso inteiro. Acho que vai ter isso, né? O problema é que eu acho que ainda não deu para encaixar, que a coisa está fora do normal, pô. Isso é verdade. É o que eu falei aqui no início. Eu mais novo do que o Lula, eu não consigo metade dessa agenda. Mas você, cara, é um privilegiado. Você mora na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E com isso a gente termina o nosso programa aqui, com essa promessa semana que vem. É isso. Esse é um programa de privilegiado. Roberto, vamos combinar um dia da gente tomar um vinho lá nessa Lagoa, Rodrigo de Freitas. Vamos, fazer o programa lá. Fazer o programa ao vivo, domingo de manhã, com a Lagoa ao fundo. Não, isso aí a gente não pode deixar de fazer, viu? Porque realmente esse cara alagou o fundo, o visual, e a gente dizendo, isso aqui é vida de total privilegiado. Esse apartamento dele aí vale milhões. Por isso que ele fica com essa cara de felicidade. Assim. Por isso que cansa logo. O cara fica com essa vista linda, ele cansa logo. Eu trabalhei tanto na minha vida que eu estou ficando cansado agora. No Brasil, todo mundo é sofredor. Um abraço. Olá.